Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, continuação da nossa parte de orgânica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os compostos aromáticos, tanto os compostos quanto os substituintes aromáticos. Então vamos lá. Ixi, já sumiu minha caneta. Achei. Tá aqui. Então é o seguinte, compostos aromáticos. Lembrando, tá? Nessa aula, nosso foco é a nomenclatura. A aula sobre aromaticidade de compostos, classificação de cadeia, isso tá para trás, tá? Antes dessa aula. Ah, professor, mas não estou achando. Sim, porque estou gravando fora do tempo, né? Estou focando aqui na nomenclatura, beleza? Então vamos lá. Nomenclatura. Esse composto aqui a gente tem que saber o nome dele, tá? Ele é um dos compostos orgânicos mais importantes, vai aparecer para você aí. E você tem que olhar um ciclo com 6 carbonos, duplas conjugadas. O que são duplas conjugadas? Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Que podem estar nessas posições ou invertido. E pode também ser representado assim, ó. Apesar de eu não gostar dessa representação, pode ser representado... Opa, bolinha fora aqui. Acho melhor fazer assim que eu não vou... Aí, ó. Uma bolinha no meio. O que representa essa bolinha aqui no meio? Representa que as duplas estão mudando de posição, ó. Esse é o processo de ressonância. Então, esse par de elétron, ele está saindo, não está nem entre esses dois carbonos aqui, ó, nem entre esses dois carbonos. Então, ele está permeando em toda a estrutura. Esse é o processo de ressonância. E a gente consegue perceber isso com medindo o comprimento de ligação. A ligação dupla é uma ligação mais curta, a simples é uma ligação um pouco mais comprida. Então, a ligação no anel aromático, todos os ligantes têm o mesmo comprimento de ligação e é um intermediário entre a ligação simples e a ligação dupla. A gente percebe, então, que esses pares de elétrons, que a gente chama de elétrons π, estão distribuídos de forma homogênea na estrutura, migrando, né, de uma ligação de um carbono, um par de carbono, para outro. Então, esses pares de elétrons ficam em movimento. A gente chama de elétrons deslocalizados, pois não sabemos onde realmente estão, se estão entre esses dois carbonos ou entre esses dois, ok? Então, esse cara é o benzeno. Benzeno é extremamente um dos compostos aí mais famosos da química, tá? O composto aromático com certeza mais famoso da orgânica. Então, o benzeno, temos aqui ao lado dele o naftaleno. Naftaleno, conhecido popularmente como naftalina. Tá? Um composto muito importante, pois ele sublima. Então, sempre quando a gente fala dos exemplos de sublimação, a gente usa a naftalina, que do sólido passa direto para o estado gasoso. Tá? Então, benzeno, naftaleno, esses dois são menos importantes, mas é legal você saber. Esse cara é o antraceno e esse é o fenantreno. Perceberam nessa aula que eu já deixei os compostos prontos, tá? Fenantreno. O quadro, meu benzeno já fica ruim. Aqui, então, avião, nem se fala. Então, tá aí. Esses são os compostos. Eu vou, naquele padrão, atualizar aqui e colocar mais alguns. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, nós temos esses compostos aqui. Vou colocar embaixo que aí não atrapalha a câmera. Pronto. Esse cara aqui é o metil, ó, um substituinte chamado de metil benzeno. Benzeno. O nome dele, que é dado como nome oficial, também é tolueno. Tem que saber, tá? O metilbenzeno é o tolueno, porque as provas vão colocar lá como tolueno. O que é legal a gente saber sobre o benzeno? Então, deixa eu pegar um benzeno prontinho aqui, bonitão, para a gente fazer uma relação quando o benzeno é dissubstituído, quando ele tem dois substituintes. Então, vamos colocar o benzeno aqui, ó. E o seguinte, imagina que esse benzeno tem um ligante X aqui, tá? Tem um ligante X, maravilha. Eu tenho algumas posições que vão ser indicadas em relação a esse ligante. Então, aqui eu vou chamar de posição 1. Eu vou fazer a contagem
tá? Para a direita. Então, posição 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Para o caso do benzeno, tá? O benzeno, nós vamos ter o seguinte. Essa posição vizinha aqui, a gente vai poder, se eu tiver mais um substituinte aqui, mais um ligante, a gente vai poder chamar isso daqui, ao invés de falar de 1, 2, eu vou poder chamar essa posição de posição orto, tá? Representado somente pela letra O. Essa posição 3 aqui, eu vou poder chamar 1, 3 de posição meta, representado por um Mzinho. E, olha só, paralelo, aqui, paralelo, na posição 4, eu tenho a posição para, representado por um Pzinho, tá? E volta aqui para a gente o meta. Se eu estivesse analisando desse ligante para a esquerda, aqui seria a meta, a mesma coisa. E vizinho do meu ligante, eu tenho a posição, vou fazer assim, a padrãozinho, né? Ó. Orto. Seria o Ozinho, tá? Então, o benzeno, ele tem essas posições. Não é uma posição fixa, tá? Isso é uma posição em relação a esse ligante. Ah, e se eu mudasse e colocasse o ligante aqui onde está essa posição orto? Então, vizinho dele seria orto. Depois, paralelo a ele seria para. E entre o orto e o para seria o meta. Então, é sempre em relação. Por exemplo, tá? Nós temos aqui o tolueno. Aqui, eu tenho um composto chamado xileno. Assim, ó. Xileno. Que é o dimetilbenzeno. Dá uma olhada nesse xileno, ó. Eu vou pegar como referência esse ligante aqui, que é o metil, tá? Então, eu tenho um substituinte metil e outro substituinte metil. Perfeito. Em relação a eles, olhando para os dois, como referência a esse cara, o outro ligante é vizinho dele. Então, eu chamaria esse de 1 e esse de 2. Então, seria 1, 2 dimetilbenzeno. Ou, então, posso chamar esse cara de... Olha a posição que eles estão, ó. 1, 2 é vizinho dele. Vizinho é o orto. Esse seria o orto xileno. Olha nesse caso aqui. O nosso substituinte metil está aqui na posição que eu vou chamar de 1. Pulo uma, que é o orto. A próxima é a posição meta. O que é o meta? O meta é o meinho, ó. Está entre o orto e o paralelo. Nós temos o meio, que é o meta. Então, aqui eu tenho um radicalzinho metil. Ó, xileno, meta, meta xileno. Aqui, com dois substituintes metil, ó, como que fica? Esse ligante está paralelo a este outro ligante. Então, eles estão em posições paralelas. Portanto, esse é o para xileno. Perfeito? Vamos colocar mais um exemplo aqui para ver se ficou claro. Ó. Aqui eu vou desenhar o meu composto, tá? Então, vamos deixar ele assim, ó. Você que está em casa, assistindo essa aula na hora do almoço, vai ter prova hoje à tarde, e ainda não pegou isso direito. Nossa, ó, por isso que eu desenhei o benzeno, né? Tá, vamos fazer... É vergonha. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos fazer assim, ó. Um CH3 e aqui um etil. Ó. Então, eu vou chamar esse cara todo aqui, para a gente começar a acostumar, ó. Todo esse cara eu vou chamar de tolueno, que é o metilbenzeno. Então, é o nosso tolueno. E ele tem um substituinte, que é o etil. Qual que é a posição do etil em relação ao grupo metil? Qual que é a posição? Bom, não é vizinho, vizinho é orto. Pulou uma, não é paralelo, não é para. Então, a única posição aqui que eu posso dizer está entre o orto, o vizinho, e o paralelo. Então, nós temos o ligante aqui no meio, por isso uma posição meta. Quem é, então? Esse é o meta-etil tolueno. Ah, professor, mas não é fixo? Não, ó. Por exemplo, vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó.
Vamos colocar um ligante aqui, ó. Um CH3 também, vamos falar do tolueno. E aqui um isopropil. Ó, nessa posição aqui, ó. CH, CH3. Tá aí, pronto. Como que eu vou dar um nome para esse cara? Então eu vou chamar isso daqui de tolueno de novo. O tolueno é muito comum e aparece bastante pra gente, tá? Então esse vai ser o nosso tolueno. Tá. Olhando em relação a esse substituinte e a esse substituinte aqui, o que a gente pode chegar como conclusão? Que eles estão em posições paralelas. Então, olha só, eu não tenho uma posição fixa aqui que se tiver aqui, aqui é orto. Não, é em relação aos dois ligantes só. Eles estão em posições paralelas, então esse é o para. Esse substituinte é um isopropil. E ó, o corretor. Isopropil tolueno. Tolueno. Tudo bem? Então é bem tranquila essa análise e a gente sempre vai analisar quando eu tiver dois substituintes, um em relação ao outro. Não importa onde que ele está no anel. Se for vizinho é orto, se pular uma posição é meta e se estiver paralelo é para. Easy, né, galera? Easy, easy, easy. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos falar agora dos substituintes. Então deixa eu escrever aqui para ficar organizadinho. Substituintes aromáticos. Aí. Então olha só. Os substituintes aromáticos nós temos. Vou colocar o primeiro aqui. Então eu vou usar benzeno para tudo. Aí. Ó, se por acaso eu tiver um benzeno ligado diretamente à cadeia, deixa eu ver aqui, ó, cadeia. Isso é um substituinte, tá? O benzeno direto na cadeia. Aqui eu vou colocar diferente, ó. Ao invés de ser ligado diretamente, ele vai ser ligado por intermédio, ó, na cadeia, por intermédio de um CH2. Então, qual que é a diferença dos dois? A diferença é que aqui, diretamente na cadeia, e aqui por intermédio de um CH2. Não se esqueça, tá? Nossa próxima aula vai ser de resolução de exercício. Então, vou fazer uma nomenclatura geral de tudo isso que a gente aprendeu nas 3 primeiras aulas. Ó, como que eu vou dar um nome para esse cara aqui? Extremamente importante, tá? Não esqueçam. Diretamente ligado à cadeia, eu tenho o fenil. Esse é o meu radical, fenil. E ele vai aparecer e vai aparecer muito. Se for ligado por intermédio de um CH2, então o substituinte não está ligado diretamente à cadeia principal. Ele está ligado por intermédio de um CH2. Então nós chamamos de benzil. Benzil. Professor, eu preciso de um exemplo já para entender a diferença entre os dois. Deixa comigo, eu vou desenhar esse composto agora para você então. Vamos lá. Me dá aí um segundo que aqui a gente faz ao vivo, tá? Ó, vou colocar 11 carbonos. Esse. E você já vai ver a diferença agora, ao invés de deixar para a próxima aula. Ó. Com qualidade ainda. Eita lasqueira. Coube aqui, ó. Grande. Deixar aqui. Pronto, coube certinho. Então vamos lá. Como que fica o nome desse carinha aqui? Ó, eu tenho dois substituintes. Quem são? Esse daqui, então, que está ligado diretamente à cadeia. Ó quem é a minha cadeia principal, ó. Eu achei que estava com o corretor. Aqui. Ó quem é a minha cadeia principal.
Essa é a cadeia principal. Então, nós temos como substituintes esse cara aqui e esse cara aqui. Está fora da cadeia principal. Perceba a diferença entre eles. Ó. Um está ligado diretamente à cadeia principal. O outro está ligado por intermédio de um carbono. Aqui eu tenho um carboninho aqui, que é um CH2. Ó. Qual que é a diferença, então? A diferença é que aqui eu tenho um radical do tipo fenil. E a diferença é que aqui eu tenho um benzil. Ó. Então, nós temos o nosso substituinte fenil. E aqui é tudo isso daqui, ó, o benzil. Olha a diferença entre eles, tá? Então, fenil e benzil. Se fosse dar o nome a essa cadeia, começa numerado aqui, ó, mais próximo do substituinte. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Quem que vem primeiro? Primeiro, ordem alfabética. Nós já falamos disso. Então, benzil primeiro. No carbono 7, temos um benzil. Aí. O carbono 3, nós temos um fenil. E aí, toda a cadeia, uma cadeia linear, com 11 carbonos, um deck. Só tem ligações simples, an, terminação o. Esse é o 7 benzil, 3 fenil, 1 decano, com 11 carbonos. Beleza? Então, essa é a diferença do radical do substituinte, fenil e benzil. Show de bola? Então, vamos lá para mais um tipo de substituinte derivado do anel aromático. Deixa eu voltar aqui e pegar o nosso exemplo. Nós temos o substituinte, que é o nafetil. É esse cara aqui, ó. E esse eu posso ter de duas formas. Ó. Eu quero que vocês prestem atenção pelo seguinte. Se eu tiver como substituinte esse cara que vem derivado do naftaleno, e ele estiver ligado à cadeia por uma ligação paralela ao eixo de junção aqui, ó, dos anéis. Então, paralela ao eixo de junção. Eu vou chamar isso daqui de alfa-nafetil. Tá? Paralela ao eixo de junção. Se por acaso a ligação for feita com nessa posição aqui, ó, perpendicular ao eixo de junção dos anéis, ó, eu tenho uma ligação do tipo beta. Esse é o beta-nafetil. Professor, tem como colocar um exemplo aqui? Tem como colocar um exemplo. Eu ia colocar? Não, não ia. Mas eu coloco agora para vocês. Porque vocês merecem. Ó. Então vamos lá. Vou colocar um aqui. O outro assim. Acho que não vai caber na nossa imagem. Vou fazer pequenininho. Ó, esse eu não vou dar um nome ao composto não. Vamos só discutir as posições. Beleza? Então dá uma olhada na diferença, ó. Nesse caso aqui, ó, essa ligação do radical nafetil, ela é o que, ó? Está de uma forma paralela ao eixo de junção, ó. Não, ela é perpendicular, ó. Não está bem perpendicular aqui, porque eu tenho uma inclinação. Mas veja que ela não é paralela. Portanto, aqui nós temos a posição beta. Esse é o beta nafetil. Esse alfa e beta eu vou usar aqui para o nosso radical nafetil, tá? Já aqui vocês conseguem perceber, ó, que está completamente paralelo ao eixo de junção aqui dos dois anéis, ó, paralelo. Portanto, essa é a posição alfa. Então, assim que eu consigo diferenciar se é alfa ou beta. Ah, professor, mas e se tiver nesse carbono aqui, ó? É a mesma coisa, gente, ó. Ou se tiver desse, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, em qualquer uma dessas posições, eu tenho alfa. Se for paralelo, então pode ser nessa posição aqui, pode ser nessa posição aqui ou nessa posição aqui. É o beta-nafetil, tá? Em cima alfa, embaixo beta. Bem tranquilo, tá? Acho que não tem erro nenhum aí não. Tá certo? Mas se ficar alguma dúvida aí, vocês têm a possibilidade ainda de colocar aí nos comentários que eu respondo. Se precisar, até gravar outro vídeo para explicar
isso daqui, eu gravo sem problemas. Beleza? Mais um. Esse radical é importante. Ele vem como derivado, ó, diferente lá do benzil. O que seria o benzil? Eu não teria aqui, teria só 2 hidrogênios, ó. Estaria ligado aqui à cadeia principal. Aqui não. Aqui eu tenho como se fosse um tolueno, mas ele na forma de substituinte. Então, ele vai ter uma ligação aqui ligando diretamente à cadeia, ó. A cadeia vai estar ligada aqui. Cadeia. Ou então, ele pode ser dessa forma, ó. A cadeia pode estar aqui, ó, nessa posição. Veja que são compostos diferentes. Aqui a cadeia está ligada a um carbono vizinho do CH3 e aqui não é o vizinho. Eu pulo um e aí tem o meu CH3. E tem uma terceira possibilidade, que é essa daqui, ó, onde eu tenho paralelo. Vocês já sabem onde que isso vai dar, né? Paralelo aqui à nossa cadeia. Então, olha a diferença, ó. Esse cara aqui que vem derivado do tolueno, quando ele se transforma em um substituinte, eu chamo ele de toluil. Esse cara aqui também é o toluil. Toluil. E esse também é o toluil. Qual que é a diferença deles? A diferença é a posição que está ligado à cadeia em relação ao substituinte metil, a esse grupo aqui, ó. Quando é vizinho, eu chamo de orto. Essa é a nossa posição, ó, orto. Pulei um. Opa, aqui é orto, pulou um, é meta. Então, esse seria o meta-toluil. E aqui, quando a cadeia está ligada de forma paralela ao nosso substituinte metil, então esse vai ser o nosso para-toluil. Então, essa é a diferença entre orto-toluil, meta-toluil e para-toluil. Acredito que esses sejam os ligantes, substituintes aromáticos mais importantes que nós temos. Tem outros? Tem outros. Mas esses foram 5, 6, 7. Esses 7 são os mais importantes. O fenil, extremamente importante. Benzil também. O toluil, orto, meta, para, precisa saber. E nafetil, saber a diferença da posição alfa e beta. Tá certo? Então, essa é uma aulinha um pouquinho mais curta, só para falar dos substituintes e dos compostos aromáticos. Lembrando que nosso mega foco aqui são as nomenclaturas. Então, essa é a nossa aulinha 3 de hidrocarbonetos para introdução à nomenclatura. Eu continuo a aula 4 com uma resolução de alguns compostos que eu vou colocar para vocês. Então, não percam, porque a aula 4 é a nossa aula prática para tirar todas as dúvidas possíveis. Beleza? Então, até a próxima. Grande abraço. Deixa seu like aí para ajudar. E valeu, galera. Fui!